A paz, hoje continuamos com o estudo bíblico no capítulo número 10 do Evangelho segundo João e na última sessão vimos até o versículo 14. Para quem não acompanhou, este é a parábola. Nós vimos que parábola não está escrito assim, é mais como um provérbio que o Senhor Jesus fala do bom pastor e as ovelhas. Vimos partes assim mais duras, como quando o Senhor Jesus fala de aqueles que não são pastores, sino que são mercenários, não é? E comenta, não é? Como o mercenário, quando chega o lobo deixa as ovelhas, foge e o lobo faz o que quer das ovelhas, não é? E finalmente o Senhor Jesus fala que ele é o bom pastor e ele conhece as ovelhas dele, e não somente ele conhece as ovelhas, sino que também as próprias ovelhas conhecem ele. Hoje vamos continuar com o 15, que vai ser a irmã Paula, o 16 a irmã Rebeca e o 17. Quando terminarmos, fazemos outros 3 versículos. Podemos começar. 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. A elas ouvirão a minha voz. E habrá rebanho e pastor. Amém. Aleluia. 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Perguntas e comentários. 15. Amém. Aqui Jesus está a dizer, né, que assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele também diz, não é? Há uma parte em que ele diz: Eu e o Pai somos um. E eles se conhecem, não é? Ninguém conhece o Pai como Jesus o conhece, e ninguém conhece Jesus como o Pai o conhece a ele, porque eles é um só, não é? E, e ele diz que dou a minha vida pelas ovelhas, e exatamente, e foi isso que ele fez, não é? Quando subiu à cruz, ele deu a vida por nós, porque nós estávamos condenados no pecado, estávamos perdidos, não é? Sem qualquer opção de vida, e ele deu a vida. Ele deu a vida por nós, e pronto, é nisso que este versículo está a dizer, não é? Que é aquilo que ele veio fazer, não é? Subir à cruz, dar a vida por nós, e continua, não é? Presente nas nossas vidas, é crer que a gente salve, porque a salvação é uma pessoa, é Jesus. É isso que eu entendo deste versículo. Muito bem, vou rever aqui uma palavra que vi. Hoje a internet não está muito rápido. Olha, demora um bocadinho. Já está. Assim como o Pai. Já é bom a gente ter internet. Ah, graças a Deus, sim. Assim como o Pai me Amém. conhece e eu conheço ao Pai e dou, disse-me, dou ou ponho, era o que queria ver, disse-me minha vida, mas era a palavra que eu queria ver, que estava escrito, se ela estava a falar de bios, de zoe, mas não está a falar nem de bios, nem de zoe, está a falar de psique, que vamos ver aqui. Aquí está, psique. De ahí es donde algunos llaman de psique, ¿no? Que en la psicología
O que... Bom, este é um debate bem profundo, né? Até hoje se fala muito disso, do psique e do pneuma. Acho que anteriormente já tínhamos falado disso. Pneuma, como os pneus dos carros. O pneuma quer dizer ar, quer dizer espírito. E psique, já estamos aqui a ver que pode ser alma, vida, hálito. E aqui vamos ver um bocadinho. Aqui está. Psique, ou pode ser de psico, que quer dizer respirar ou assoprar. A raiz das palavras em inglês é la psique, né? Daí vem psicologia, por exemplo. Alma. É a identidade de uma pessoa. É a personalidade única. O que quer dizer personalidade individual. Agora, às vezes, isto não é assim tão simples, porque ah, porque ainda na teologia se fala muito da diferença entre psique e pneuma, espírito e alma, não é? E mais ou menos cada denominação trata isto de uma maneira um pouco diferente. Mas em quanto à gramática, a gramática do grego antigo, porque é o que estamos a utilizar aqui, para não entrar em tanta controvérsia, não é? A psique, um parêntese, psique também quer dizer frio, o qual é engraçado. O borboleta. En griego antiguo es alma, hálito, vida, borboleta o frío. Y na gramática grega, o psique é a parte do ser humano que permanece depois de ele morrer. É a parte que permanece. Por isso faz muito sentido o que diz aqui, não é? Que a identidade da pessoa é a personalidade e, e se tem a ver com soprar ou respirar, não é? O hálito. Então, psique é a parte que fica, bom, não fica na terra, porque já sabemos que o Senhor Jesus disse, não é? Que quando morremos, vamos ao seio de Abraão ou ao inferno, que os dois são lugares onde espera nosso psique, não é? Até o momento do, da vinda do nosso Senhor Jesus, a segunda vinda, onde já sabemos que, como está escrito na Bíblia, que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E já depois todo o Apocalipse, que é muito comprido e já teremos tempo de pensar em tudo isso complexo, não é? E posteriormente vem o julgamento, o juízo final, onde todos vamos passar, mesmo os que são salvos e os que não, todos vamos passar pelo juízo final perante o Pai, né? E finalmente o psique, esta parte que permanece depois do julgamento, vai para a vida eterna ou morte eterna. E é isso, né? Claro que tem mais detalhes que veremos no Apocalipse com muita calma. Mas então, isso é o psique. É a parte do ser humano que permanece quando o corpo morre, quando o corpo deixa de ter bios, não é? E agora, pneuma, para não esquecer o tema. Pneuma, que nós veremos que quer dizer espírito, quer dizer ar,
quer dizer também sopro, por isso as duas palavras estas são parecidas e às vezes criam muito debate, o que estava a dizer. Pneuma é a parte espiritual de todo ser criado por Deus. Esse é o pneuma. Essa vida que Deus deu a todos os seres que Ele criou, a todos, né? Eh, e, e esse espírito vem de Deus, foi criado por Deus. Y por eso es que Dios está en todo lugar y es aparte que os seres vivos tenemos en común, ¿no es? Ese espíritu, mas no es alma, esta diferencia, ¿no? O ser humano tiene espíritu bueno, no quiero entrar en controversia porque yo sé que tem denominaciones que no acreditan en esto, estou a falar só da gramática. Então, o ser humano tem psique e tem pneuma, segundo a gramática, não é? Que são duas coisas diferentes no grego clássico. E é como está escrito na Bíblia, nós vemos que aqui está escrito psique e em outros versículos vai estar escrito pneuma, não psique. Se fosse a mesma coisa, não seria necessário escrever duas palavras diferentes, mas pronto. Foi como o Espírito Santo inspirou a João, a Lucas, a Mateus e a Marcos, que escreveram os evangelhos, e até Paulo, né? E o Espírito Santo mandou eles escrever em certos versículos pneuma e em outros psique, porque queria nos ensinar detalhes um bocadinho diferentes. E pronto, é a maneira mais simples, não quero aprofundar mais, porque já várias vezes, assim, em diversos momentos, já falei muitas horas sobre isto, porque é muito é complexo. E se tem denominações que só pensam na dicotomia, ou seja, que só é carne e espírito. E só isso, não entram em mais coisa, é carne e espírito. E há denominações que acreditam na tricotomia, que é o corpo, ou seja, carne, espírito e alma, né? E pronto, terá outras denominações que dirão, não, também mais dividido, não é? Carne, espírito, alma, pensamentos e coração. E pronto, não quero entrar em tantos detalhes, mas na gramática grega é assim. E assim mandou o Espírito Santo que fosse escrito, e o Espírito Santo escolheu essa língua, e até o Espírito Santo mandou escrever certa palavra em certo versículo em específico. E aí não podemos entrar em debate com isso. Só Deus sabe por que escolheu cada palavra. E exatamente, quando nós vemos o significado dessas palavras, também ficamos surpresos, porque às vezes tem coisas que não esperávamos. E aqui é interessante, não é? Porque aqui diz que, quando diz o Senhor Jesus, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É muito curioso que ele utiliza a palavra psique. Eu dou a minha psique pelas ovelhas. Eu estava curioso de saber se ele estava a falar de bios, ou seja, a vida carnal, de Zoe, que ele próprio é Zoe, não? A vida eterna. Mas não, ele estava a falar de psique. Não, mas faz sentido, né? Porque ele se sacrificou e diz, não é? Mais embaixo vamos ver o que diz. Não quero falar disso porque senão vou roubar o comentário de outra pessoa. Vamos ver no 16. E a irmã Rebeca. Vale, 16, ok. Diz, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá rebanho e pastor. Amém. Outra vez, eu vou ler outra vez, agora em espanhol. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Mm, bueno, Dios mío, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, como decía hermano, pastor, profesor Iván, decía, mismo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesucristo, Espíritu de Jehová, Espíritu del Padre. Él inspiró a Mateo, Marco, Lucas, Juan, a Paulo. ¿Y qué dice? Ellos están hablando el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre, él habla, dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí está hablando de otra manera porque él es perfecto en sabiduría. Primera de Corintios dice, para los griegos y para los gentiles, para todos, dice, Cristo poder de Dios y Cristo sabiduría de Dios. Entonces, en esa sabiduría, solo perfecta de nuestro Señor Jesucristo, sabiduría perfecta de Él, está hablando en este versículo de su obra. Dice, Él es, yo soy, eu soy, eu soy. Entonces, Él conoce todo, todo, el universo, la creación, la criatura, seres humanos, todo. Y Él está diciendo, yo sé que hay otros, los inconversos, los incrédulos, el pueblo de Israel, ciegos, sordos, corazón de piedra, incrédulos, rechazan, rejeitan, no obedecen los mandamientos, la palabra de Dios. Dice, hay otros, los incrédulos, pero primero le dijo a los discípulos, a los apóstoles, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero nuestro pueblo, primero Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta último de la tierra. Y América se descubrió hace 532 años en octubre. Entonces vinieron los valientes, los corajosos misionarios trayendo a palabra de Dios o en inglés de Inglaterra, Reino Unido, Britania, o en español los españoles. Traen la palabra de Dios en español o en inglés después de la reforma de Martín Lutero y después de que Gutenberg imprimiera primero libro en la historia, en la primera imprenta, imprime la palabra de Dios, la imprime en alemán porque Gutenberg era alemán y también imprime después la palabra de Dios en inglés y después los monjes españoles en Península Ibérica imprimen la palabra de Dios, los pergaminos, los papiros, los rollos, lo imprimen en español, en el castellano, y lo traen después del descubrimiento de América. Y después también los portugueses, Francisco Fernando de Magallanes, allá descubren las islas perto de Brasil. Entonces traen a América la palabra de Dios, el nuevo continente, y ellos decían las Indias, nueva tierra, nuevo continente, nuevo mundo. Entonces, el Señor Jesús Cristo aquí está diciendo, hay otras ovejas, porque Él lo dice, las que me escuchan, obedecen, mi palabra entra al corazón, mi palabra entra a la mente, al entendimiento, en la razón. Entonces aceptan al Señor Jesús Cristo como su Salvador y me siguen, me falan, me siguen. Dice, pero hay otras que también conviene que las traiga y que vengan y que acepten. Dice, entonces habrá un rebaño, un pastor. Aquí está hablando de su obra de salvación y que él mismo, como decíamos, hace ocho días, el otro tercera feria, que, en Ezequiel, como ustedes fallaron, pastores de Israel, pastores malos, malandros, ustedes fallaron, yo mismo salvaré a mis ovejas, yo mismo las fortaleceré, las alimentaré, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, traeré al redil a la descarriada,
orientaré a la que se extravió, a la que se perdió, yo las voy a traer. Y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia cristiana evangélica mundial universal de nuestro Señor Jesús Cristo. Hasta aí, Ivan. Muito bem. Eu gostei muito e até estava a ver aqui o pergaminho, como estava escrito, como está escrito. Aqui está a falar até de nós, não é? Antes de conhecer ao Senhor Jesus. Está a falar de, de que há outras ovelhas que não são deste aprisco, que elas ouvirão a voz do Senhor Jesus, né? Está a falar de nós. Mas o que eu gosto, me parece mais interessante, é que o Senhor Jesus está a dizer que, bom, no momento que fala, não é? Que naquele tempo presente, eh, ele já tem essas ovelhas, ele já tinha, estou a ver como escreve, e realmente ele diz que ele tem, ego, eu tenho. E isso é surpreendente para quem acredita na predestinação, não é? Isto é muito surpreendente, não é? Porque ainda essas ovelhas não tinham ouvido a voz do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já está a dizer que são dele, porque ele diz: Eu tenho, não é? Outras ovelhas. Só que ele está a esclarecer, mas elas não estão aqui no aprisco, não estão aqui aqui no bom, no bom pasto, na boa relva, não é? No, no bom feno, não é? Naquele lugar especial para alimentar-se no aprisco. Ou seja, eles não são deste aprisco, mas já são minhas. Então, o que ele precisa fazer é trazer elas. E como vai trazer elas para adicionar ao aprisco? É vai falar para elas e elas vão ouvir a voz do Senhor Jesus. E quando ouçam a voz do Senhor Jesus, aqui diz haverá. Mas eu procurei no pergaminho e e no pergaminho eu gostei muito porque não utiliza exatamente o verbo haverá. Ele utiliza o verbo genesetai, que está na voz média. E um dia eu expliquei e relembro para quem já esqueceu que a voz média no grego, que não existe no português nem no espanhol, nem nas línguas modernas. A voz média consiste em um verbo que é executado com tanta intensidade, com tanta força, que cria algo novo. E muitas vezes o próprio que executa também está involucrado nessa nova criação. Ou até ele próprio é impactado também pelo resultado, a consequência. E aqui o verbo genesetai quer dizer como será gerado, surgirá, será criado, surgirá, começará, não é? Ou seja, surgirá um novo rebanho e um pastor, né? Será um novo rebanho, e aqui diz um rebanho, e claro, o pastor, né, que chamou elas. Aí eu lembrei quando o pai diz, não é? Que ele vai nos fazer novas criaturas, não é? E faz sentido, porque aqui diz que será criado um novo rebanho, será gerado um novo rebanho. E claro, o pastor é o Senhor Jesus quem chamou as ovelhas, né? Com essas coisas bem interessantes, que desde antes das ovelhas formar parte do aprisco, ou seja, da igreja, já são do Senhor Jesus. Desde esse momento que o Senhor Jesus falou, já são. Ou nós sabemos, Pedro fala que desde antes da fundação do mundo, né? E
E pronto, está escrito, é verdade, né? E o Senhor Jesus diz, já são minhas, mas eu tenho que chamar. E elas vão me ouvir e será gerado um novo rebanho. Eu gostei muito de pensar nessas coisas e como outras partes da Bíblia fazem sentido com isto que o Senhor Jesus fala. 17, que é o último deste bloco. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. O que comentávamos do psique lá em cima, a minha vida. E agora estou curioso, vou ver se outra vez ele escreve a palavra psique aqui, em vida, no 17. Vamos lá. E sim, aqui está. Aqui está no acusativo. Lembram do acusativo? Que é o complemento direto. Ou seja, ego dice mim, eu dou, ou darei, não é? Dice mim, temsigen. O que vou dar? A minha alma. Temsigen. A minha alma. Temsigen mu. Ou seja, a minha alma. O mu quer dizer que é minha, né? Ina palin labo. E a vou pegar outra vez. Ou seja, recuperar, né? Pegar de novo. Que coisa? Ela. Aqui está a dizer ela. O que é ela? A alma. Temsigen. Por isso é bom lembrar o complemento direto ou acusativo. Este daqui. Uhum. E assim concorda com outro versículo primeiro, no que ele está a dizer que vai se sacrificar por nós, mas que ele tem o poder de dar a alma, de dar a vida e voltar a tomar ela, não é? E de jeito nenhum é destruído, não é? Sim, porque falamos que psique é a parte do, do humano que permanece quando o corpo morre. Por isso está a dizer, eu vou dar a minha vida e vou voltar a tomar a minha vida. Claro que depois ele é aperfeiçoado, né? O Senhor Jesus. O corpo, falou do corpo, que, que o Senhor Jesus sofre a transfiguração quando, já quando Marta e Maria se aproximam do Senhor Jesus, quando ele já ressuscitou, o Senhor Jesus adverte, não é? Para não tocar ele. Nós vamos ver aquele versículo, né? Mas é o Senhor Jesus que fala para elas que não devem tocar ele ainda, porque ele vai ir ao Pai, não é? Ele vai ascender e pronto. É isso que temos que dizer desse versículo. Já faltam poucos minutos, mas quando voltemos, aliás, vamos aproveitar para ler os outros três versículos, mas os comentários depois do intervalo. O 18, Sí, a está bien, irmã, está bien. a Sí. irmã Paula, 19, a irmã Rebeca e eu, o versículo 20. 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, maravilloso, maravilloso. 19. Pero no pues haber división entre los judeos por causa de estas palabras, oh, seres humanos. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? 21. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E aí acaba este fragmento. Pronto, vamos ao intervalo. Pensemos nesses versículos e na volta faremos perguntas e comentários. Então, nos E vemos em breve. até já. Sí, sí, Até já. este. Já voltamos o intervalo e
Voy a aprovechar antes de los otros comentarios para decir algunos detalles que no dicen antes do versículo 16. Deixa eu ver se é este. Não, este é o 15. Vamos para o 16. Uhum. Aqui está. Quando diz que o Senhor Jesus tem outras ovelhas que não são deste redil, mas que aquelas, aqui está, mas que também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E algo que não comentei, que, que aqui o Senhor Jesus diz, quando diz convém, eh, adicionar estas, eh, no manuscrito, o que diz não é exatamente convém, não diz convém, diz é necessário, é obrigatório. Ou seja, está a expressar que o Senhor Jesus tem uma urgência muito grande para buscar aquelas ovelhas. Vou mostrar esta parte aqui. Aqui está. Aqui não dá para ver muito bem, mas vou copiar para aqui este programa. Aqui, olha, aqui está. Não copiei todo o versículo. Aliás, já tem parte do 17 aqui. Aqui está. Aqui. Ah, aqui está. Me dei again. O verbo está em infinitivo e está quando diz me dei mais infinitivo, o Senhor Jesus está a dizer que no grego significa deve de ser ou é obrigatório. Uhum. Ou seja, o que está a dizer é que devo adicionar estas ao rebaño. E aqui o que está a expressar o Senhor Jesus é que estas ovelhas já são dele, não é? Só que não estão no aprisco, não estão junto com as outras ovelhas, estão longe, não é? E então, aqui está a dizer, e eu devo, e eu devo, eu preciso, eh, devo trazer elas para cá, não é? É o que está a dizer. É como isso, falávamos das 99 ovelhas estavam no aprisco e uma delas estava perdida. E assim o bom pastor sente essa urgência de ir buscar a que está perdida, ¿no? Para que no morra. E aqui é o que está a expressar o Senhor Jesus. Ou seja, há umas ovelhas minhas que eu tenho, só que não estão aqui, não é? Não são deste aprisco. E eu devo adicionar estas, ir a buscar elas. E ouvirá minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ao dizer haverá um rebanho e um pastor, está a dizer, e no futuro, mais longínquo, já todas vão estar juntas, já só vai ser um só rebanho, ou seja, já não vai estar algumas aqui no aprisco e outras longe, não. Eu vou trazer todas e só haverá um rebanho e um pastor. Muito bem, eu só queria comentar isso. Oi, Eh, Beto, desculpa. Essas ovelhas são do outro aprisco, né? Como Jesus disse, somos nós, né? Os gentios. sim, exatamente. Ajá, Ok. ajá. Aqui está a dizer que as que estão no aprisco, naquele momento que ele fala, são os judeus, Uhum. não é? Os discípulos, Exato. ajá, os do povo de Israel.
Y ya como dice Paulo, ¿no? Que os que eran os de Israel, que eran os da casa, ¿no? Os que eran da oliveira natural, eles Uhum. rejeitaram ao Senhor Jesus, e então o Senhor Jesus enxertou, o Pai enxertou aqueles que eram da oliveira selvagem. E ainda diz Paulo que fomos enxertados contra a natura, porque não éramos dessa árvore. Uhum. E é mais ou menos isto, ou seja, no aprisco só estavam os judeus, os de Israel, mas ele deve, aqui está, aqui não diz me convém, não, diz devo, é obrigatório, é totalmente necessário adicionar estas que não, que ainda estão longe. E no futuro haverá só um rebanho, ou seja, já não vão estar espalhadas em outros apriscos ou nas montanhas, já só vai ter um só rebanho e um pastor, que é ele. É, aqui até Que é está a isso falar que ele pede lá a do Pedro, final dos tempos. que é quando ele também está a falar com Pedro, não é? Quando ele diz apacenta as minhas ovelhas. Uhum. Ele também pede isso a Pedro, não é? Eu acho eu. Sim, sim. Quando, Ah, Sí, quando ele se encontra no mar, né? Quando depois dele já ter ressuscitado, não é? Quando ele diz a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque ele pede sí, sí, três vezes, não é? Ele fala três vezes, não é? Para apacentar as ovelhas. sí, E que também somos nós. sim, sim, exatamente. Ou Porque seja, o sim, Pedro Deus, também. Sim. sim, sim, Deus coloca certas pessoas a responsabilidade e até nós próprios para, digamos, por assim dizer, provisoriamente cuidar das ovelhas do Senhor Jesus até que Ele tome eh, o comando, não é? Porque não são nossas, são do Senhor Jesus. E ao dizer que nós Uhum, também, estou a falar quando Deus nos utiliza para evangelizar alguém e temos que encaminhar ele no caminho do Senhor, não? A- Começar esse discipulado, eh, o primeiro, ¿no? Os primeiros passos, ler a Bíblia, acompanhar a igreja, resolver dúvidas quando alguém novo na fé tem dúvidas ou pede conselhos, pois essa é a responsabilidade, não? Deus nos, assim como o Senhor Jesus falou para Pedro, também fala para nós, né? Ou seja, isso é cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Não quer dizer que são nossas, não, sino nós aí uhum, ajudamos a cuidar más. Eh, lá está, o algo é que um dia haverá um rebanho e um pastor, ou seja, quando o Senhor Jesus volte, lá está, essas ovelhinhas vão ouvir a voz do Senhor Jesus, não é? E o que diz o Apocalipse, todo esse assunto. Muito bem, mas que bom que fez essa pergunta, porque exatamente assim vamos a lembrar como quando o Senhor Jesus fala, ele faz referência a muitas outras coisas. Muito bem. Vamos às perguntas e comentários dos últimos, versículo 19. ok. Tornó pues a haber división entre los judeos por causa de esas palabras. Ah, pero que era Irma, Ah, era Irma era Paula Irma, 18, sin sí, ser. Irma Paula era, ahí se quedó en la pausa, se interrumpió el som. Ujú. Era no 18. Era 18. Aqui Jesus está a terminar, não é o discurso. Neste último versículo, ele diz que no 18 ninguém me atira, que é a vida, não é? Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Pronto, aqui né, é, Jesus, ele é Deus, não é? Ele tem. Ninguém me tira de mim. Assim, ele deu a vida, não é?
Foi ele que quis dar, ninguém, não foi uma imposição, ele livremente quis dar a vida por nós, e porque Jesus tem todo o poder, não é? Ele tem poder para dar e poder para tornar a tomá-la, como se vê depois, não é? Quando ele ressuscita. E esse mandamento recebi do meu pai. Eu penso que aqui esse mandamento talvez seja uma ordem, não? Esse mandamento recebi do meu pai. Não Sim, sei. até eu vou ver. Eu fico curioso se é mesmo um mandamento ou o que quer dizer isto aqui. Ajá. Se calhar a tradução também não é. Esse mandamento é uma coisa que nós temos de fazer, não é? Como os mandamentos que Jesus deixou. Talvez, Pois não sei. vamos ver, porque isto é interessante. Vamos ver, versículo 18. Ninguém aire, me tira, ajá, a vida, mas eu aponho, dice-me, eu aponho de mim mesmo, né? Errou, errou, eu tenho poder exucian, autoridade. Exucian não é exatamente poder, é autoridade, mas claro que hum, é uma autoridade divina muito grande. É o poder da palavra, é a autoridade. Por exemplo, quando Deus, né, o Senhor Jesus, eh, criou o universo, utilizou a autoridade dele. Novamente, quando os discípulos estão no mar e começa a tempestade, ele com autoridade para a tempestade. Então, eu tenho a autoridade para pôr, e tenho a autoridade para novamente la bem tomar de novo, tomar este tauten. Agora, esta é a palavra que nos interessa, mandamento. Poderia não ser exatamente, por exemplo, mandamento, poderia ser uma encomenda, Uhum, um pedido. Uhum. E sim, pode ser uma ordem. Vamos ver aqui embaixo. Entolé, sustantivo feminino, quer dizer que denota intensidade y telos, chegar a um fim ou consumar uma coisa, propriamente ao final. Se centra no resultado final, o alvo de uma ordem. É como uma missão, por exemplo. E faz sentido, não é? uhum, Porque o pai, me lembrei agora do Apocalipse, quando estava o livro dos sete selos, e estavam todos os seres de autoridade, ¿no? Celestial. ¿Estão a ouvir ou caiu a ligação? Se detuvo. Ajá, sí, es que se detuvo un poquito el internet, se detuvo. Já voltei? Ujú. Já estão a ouvir? Uhum. agora já. Y ya mejor. Uhum. Eu lembrei muito do Apocalipse, quando todos os seres celestiais, os quatro seres viventes, quando todos os arcanjos, os anjos, quando estavam perante o livro dos sete selos, né? E que todo mundo Ujú. começou a chorar porque ninguém era digno
nem sequer de olhar para aquele livro, nem olhar, nem se aproximar, nem tocar, nem abrir os sete selos, nem ler o que estava dentro. E todo mundo começou a celebrar. Primeiro estavam a chorar porque ninguém era digno de tomar isso, né? E todo mundo começou a celebrar quando o cordeiro, e utiliza bem essa palavra, o cordeiro, né? Que venceu, se aproximou, tomou no livro, abriu os sete selos e começou a ler. E todo mundo rendeu e jogou as coroas, né? As coroas que tinha perante o cordeiro, que é o Senhor Jesus. E más o Sí, menos sí. hizo este algo, como dice aquí, este objetivo, esta consumación. Si traducimos de forma bien directa, sería consumación intensa, porque aquí dice intensidad y consumación, ¿no? O final, o finalidad. Ajá. ¿Y cuál fue la finalidad de esta ah, que aceitó el Señor Jesús? Y solo él podía, así como este libro que fala o Apocalipsis, nenhum dos seres celestiais tinha o poder e a autoridade, aqui utiliza a palavra autoridade, né? Tinha autoridade nem para abrir o livro, nem tinha uma autoridade para sacrificar o seu sangue, para, para pagar o preço de todos os pecados da humanidade, nem autoridade para dar a vida e voltar a viver e tomar a vida novamente. Que vimos que cuando dice vida es alma, ¿no? Es psique. Entonces, ninguém tinha nem essa autoridade, nem, nem o sangue, nem, nem podia dar a vida e tomar novamente. Não, era impossível, ninguém podia fazer. E só o Senhor Jesus podia, mas aqui é a parte importante. Certo que só ele podia, mas ninguém obrigou. Ou seja, todo mundo sabia que só ele podia, mas ele que sabe todo, não é? Porque nos ama, teve a compaixão, não é? E o amor de dizer, está bem, eu vou fazer, não é? Eu vou fazer porque eu quero salvar eles. E então eu vou aceitar esta, esta missão, não é? Eu vou aceitar este objetivo, eh, esta encomenda, e o que está a receber, não é? E é o que está a fazer referência aqui ao Senhor Jesus. Agora, como foi? Não sei, não sei. Um dia talvez vamos saber bem como foi aquele momento, né? Porque eh, talvez foi antes da fundação do mundo. É o mais provável, porque é o que diz a Bíblia, não é? Que ele nos, como diz Pedro, não é? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, talvez estavam lá na eternidade e a organizar todo este plano, não é? Este plano tão grande, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? E, e foi o Senhor Jesus. Bom, quando estavam a fazer o plano, talvez o Pai perguntou, não é? Quem vai, não é? E foi o Senhor Jesus que disse: Eu vou, porque na mesma, só ele tinha esse poder, essa autoridade e esse valor. O sangue, não é? O sangue do Senhor Jesus que tem esse poder e valor. Y él le dice, yo voy a tomar esta misión, esta encomenda, y voy a consumar eso, y por eso en la cruz o Señor Jesús, y vamos a ver eso después, él le dice consumado, ¿no? Él Está le com dice, exacto, y faz Sí, sí. sentido porque aquí dice, ¿no? Consumación, llegar a teu fin, consumación, y dice que
com intensidade. Ou seja, claro, é uma finalidade e uma consumação tremenda, não é? Não é qualquer coisa, não se faz de qualquer jeito. E por isso só alguém como o Senhor Jesus, só Ele podia suportar e fazer isto com tanta intensidade e consumar isso, chegar até o fim mesmo. É o que está a dizer. Esse propósito, esse algo, esse objetivo, esse final, esse final, essa finalidade recebi do meu Pai. Está interesante y está difícil. Un día saberemos Dice, na eternidade Iván, como é Iván, que... ¿Mm? perdón, perdón. ¿Cuál era la palabra? Toda esta explicación está muy bien, pero ¿cuál era la palabra, Iván, que hablaba de la intensidad, que hasta era un consumado el acto? O sea, ¿cuál era la Es, palabra en griego? este de aquí, ¿Cuál? entolé, esta. Entolé. ¿Y en qué versículo está esa entolé? Está no 18, no estamos, no primero de esta segunda parte. Y esta de aquí, Ah, ok. mandamento, o que fue O sea, traducido como mandamento, este de aquí, entolé. o sea, ¿está traducido como mandamiento o es la palabra poder o es la palabra mandamento? Mandamento, este de aquí. Ok, Que sí, puede sí, ser ok. mandamento, mas aquí na raíz etimológica nos está a dizer que en de entolé, quer dizer Ujú, intensidade, e ujú. tolé, o telos, sem conjugação seria telos. Telos, chegar ao fim, até o fim, não é? Ou consumação. Sí, sí, Muito bem. Tá bem? Sem sí, muy mais que bien. comentar, vamos para o 19, porque só temos 8 Ujú. minutos. Sí, entonces otra vez dicen, torno pues a haber división entre los judeos por causa de esas palabras. Bueno, ya sabemos que en el Antiguo Testamento, o pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, su especial tesoro, era rebelde, contumaz y de dura servicio. Entonces, el verbo fue hecho carne, se cumple los profetas, la ley de Dios, Pentateuco, la Torah, se cumplen los salmos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento, nacimiento, vida, crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vida, obra, ministerio, pasión, muerte, resurrección y victoria. Entonces, ellos él lo dicho a sus discípulos, apóstoles, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primero Jerusalén, Judea, hasta Samaria, lo último de la tierra aquí, América, que fue lo último continente que se descubrió. Pero ¿qué dice? Ellos eran rebeldes, contumaces, de dura servicio, no tenían dice Pablo en las cartas, en las epístolas, dice, su mente cauterizada, entenebrecida, y su entendimiento cauterizado, no eran libres, no recibían las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no recibían, eran ciegos, sordos, corazón de piedra, no. Entonces, otra vez, como otros pasajes de Mateo, Marco, Lucas y Juan, cuando él está predicando, sanando enfermos, haciendo milagros, abriendo los ojos del ciego, libertando los cautivos, expulsando los demoniados, vuelven a decir, no, no, no. Y ellos no entendían la palabra de Dios, no aceptaban. Él decía, si fueses simples, sencillos como niños, como meninos, como crianzas, si recibieran mi palabra con esa inocencia, esa limpieza de la mente, limpieza del corazón, limpieza de alma, si recibieran mis palabras como un regalo cuando se le da a un niño, pues
con simpleza de corazón. No, pero ellos no. Cerraron su corazón, cerraron entendimiento, no eran libres, estaban cautivos en sus pecados, cautivos en pecar, en negar, en reyectar, como dice en Isaías 53, desechado y reyectado por los hombres, su pueblo mismo. Entonces, no tenían entendimiento. Y por eso dice, a los suyos vino, los suyos no recibieron, pero a los que le recibieron, a nosotros, aleluya, a los que creemos en fe en nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, o sea, potestad, nos ha compartido herederos y coherederos de sus riquezas en gloria, en la Shekinah de Dios. O sea, conocimiento de la palabra de Dios es mucha riqueza, es algo espiritual, universal, infinito. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, el mundo va a ser nuevo mundo, nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Pero la palabra del Señor Jesucristo, sus palabras son de vida eterna. Sus palabras mi palabra dice, son espíritu y son vida, pero ellos no entendían porque no querían aceptarlo. Como un niño simple, sencillo, un niño le da uno un regalo en su día de aniversario, en Feliz Natal, los regalos para los niños, para las crianzas, el día del niño, el día del joven, el día de la madre, del padre, da un regalo, un obsequio, un presente, da, y el niño se alegra, y gloria a Dios, gracias, obrigado. Pero el pueblo de Israel no quería recibir la palabra de Dios, no quería recibir la bendición, el conocimiento del nuevo pacto en su sangre, el cumplimiento de las profecías. No querían aceptarlo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Ellos estaban su mente en cosas materiales, en el imperio romano, en la opresión, en la esclavitud. Y entonces se cerraron. No quisieron ser simples y sencillos como niños y ser felices con Dios, gozar de las bendiciones de Dios. Bueno, hasta ahí. Muito bem, depois. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? E essa era sempre a mesma divisão, mas faz sentido que eles ficassem tão confusos, porque aqui o Senhor Jesus está a falar algo que ninguém podia fazer, ou seja, dar a vida, tomar a vida outra vez e ter esse poder. E é o que está a dizer o Senhor Jesus. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tomar novamente. E foi o Pai Eterno, não é? Quem me deu esta missão. E claro, ele está a declarar filho de Deus, e só Deus tinha um poder tão grande, porque até agora ninguém nunca fez algo assim. Ou seja, houve quem orava e Deus ressuscitava o morto, mas ninguém podia dar a vida e tomar a vida novamente com o próprio poder, não é? E neste caso, a autoridade. Com poder e autoridade. E nos tempos de hoje também nós ficaríamos perplexos, não é? Porque até sabemos de irmãos que oraram e Deus utilizou a vida deles para ressuscitar um morto. Eu já vi esses casos. Mas Aleluya, aleluya, alguém poder am- ressuscitar-se a si aleluya. próprio com esse poder, não. Nem sequer agora podemos, só o Senhor Jesus. Muito bem, por aqui ficamos. Próxima semana, versículo 22. Ok. Até logo. Boa Ah, semana. Gente, aleluya, paz. aleluya.